Mas eu gostei dessa pratinha aqui porque eu tenho um sonho, é um sonho meu de um dia um mundo sem moeda fiduciária. Eu odeio moeda, então eu tenho ódio juntos. de moeda fiduciária, porque hoje no YouTube, né, fui o primeiro youtuber gamer, esse formato de vídeos de jogos aí na internet, jogando e comentando, quem criou fui eu, isso lá em 2005, comecei a publicar frequentemente. Era tipo streamer também, não? Então, fazia ao vivo jogando? Não era gravado. Não tinha, era gravado. Você comentava os na época jogos. era 240 linhas de resolução, era o começo do começo do YouTube. Mesmo. Era o começo do começo do YouTube. Então eu tentei gravar com placa em 2005, mas você tinha muita dificuldade, você tinha uma placa Pinnacle, era carinho na época pra mim. E aí você tinha problemas de sistema operacional, não funcionava direito, aí eu resolvi apontar uma câmera pra TV e gravar, porque já pegava a imagem, o som e a minha voz. Show. E isso virou padrão praticamente, ó, de 2006, que foi quando eu comecei a gravar corriqueiramente, até 2011, esse foi o padrão de se gravar pro YouTube. O YouTube tinha uma coisa curiosa na época, porque assim, teve uma coisa, esse formato de vídeo comentado, até o nome fui eu que criei, vídeo comentado, até porque era isso, né? Não era uma análise, não era nada. Eu jogava e comentava. Sim. Então eu até brinco, era uma questão de humildade, porque não tinha nada demais. E teve um termo, isso eu copiei, esse termo americano, não fui eu que criei, mas é uma coisa que eu já tinha visto nos Estados Unidos, que é o tal do unbox. E quem trouxe esse conceito pro Brasil fui eu. Você abriu, porque porque você compra às vezes um produto tal, você não sabe exatamente o que vem ali. Sim, então as pessoas queriam saber, né? Pô, o que vem? Os acessórios que vem dentro da caixa, como é que vem embalado. Isso, exatamente. E aí eu comecei a fazer esse negócio de unbox também. Isso foi meio que um diferencial no YouTube, do jeito que eu fazia. Por quê? Porque eu não sei por quê, as pessoas, elas tinham vergonha de falar na internet. Sim. Então quem fazia vídeo pro YouTube antes disso, tipo em 2005, o cara ele mostrava alguma coisa, mas ele ficava quieto. Parecia até que ele ia atrapalhar o vídeo se ele falasse. Sim. Então, praticamente também o primeiro que começou a mostrar as coisas e falar e explicar fui eu. E aí isso virou moda, né? E as pessoas filmavam os unboxings não aparecendo também, né? Isso, não aparecendo, exatamente. Toca a câmera na caixa, no produto ali. Esse facecam aí veio depois, e sempre pediram depois também pra eu fazer. E eu nunca vi propósito nisso, porque eu sempre falei, o interessante é o jogo que eu quero mostrar, e o que eu quero comentar, eu quero falar sobre ele. A minha cara não importa. Tanto que eu fiquei décadas no YouTube sem eu aparecer. As pessoas conheciam minha voz, mas não sabiam quem eu era. Às vezes eu ia num lugar, me reconhece pela voz. Depois, começando a falar em política, que eu sempre falei, quem acompanhou nos meus vídeos, eu sempre falei sobre questão de política e principalmente sobre a questão de cultura, né? Pra mim, um dos principais problemas do Brasil. A questão cultural. Então, meio que foi uma continuação, né? Você teve meio que uma decadência da questão de jogos, que também foram os jogos que levaram o YouTube. O YouTube é o que é hoje também por causa dos jogos. Mas o YouTube nunca gostou muito dos jogos. Ele queria outros conteúdos. E aí teve meio que uma decadência dos jogos. Eu também tive um problema com meus equipamentos, os videogames também foram roubados, eu parei. E aí a mudança, a transição pra política meio que nem aconteceu, foi natural, porque eu já tava nela. Entendi. Mas eu gostei dessa pratinha aqui, porque eu tenho um sonho, é um sonho meu de um dia um mundo sem moeda fiduciária. Eu odeio moeda, eu tenho ódio juntos. de moeda fiduciária. Porque hoje, imagina o seguinte, hoje todo mundo poderia comprar metais, por exemplo, né? Sim. Assim, se for pra ter uma moeda fiduciária, que seja o Bitcoin. Por exemplo, que todo mundo conhece as regras e tal. Mas hoje, todo mundo poderia comprar metal, você não precisa acumular esse metal em casa, mesmo que esse metal ele fique num banco e tal. Como nós temos hoje, tudo é eletrônico, então todo mundo pode trabalhar transacionando frações de metais. Sim. A gente não tem tokens, do que você tem ali não precisa, fisicamente no banco. Você trabalha com frações, tá? Frações físicas de metal. Então a gente faz essas transações eletronicamente e os bancos depois, no final do dia, faz as transações físicas que precisam fazer, que nem precisa ser feita. Porque você só diz que a guarda está comigo ou a guarda está com você. Então você até acaba praticamente ou diminui absolutamente a movimentação de valores, você acaba com a moeda fiduciária, só que isso não tende a acontecer, porque a moeda fiduciária é um jeito maravilhoso de os governos roubarem dinheiro das pessoas. Exatamente. Se a moeda deixa de ser fiduciária, você não pode roubar dinheiro das pessoas. Porque eu não posso criar mais ouro.
Eu não posso criar mais prata. Exatamente. E eu não posso criar mais cobre. A gente até pode. Você pode fazer um acelerador de partículas, mas vai ficar muito caro e você vai criar muito pouco, né? Exatamente. Então, partindo do princípio que a gente não pode criar mais metais, você não pode roubar das pessoas, como é feito com a moeda fiduciária. O cara imprime dinheiro e rouba de você. O Estado imprime dinheiro e rouba de você. Então é uma coisa que eu tenho ódio, de moeda fiduciária. Eu também. Léo, você sempre tem uma didática, eu assisto seus vídeos falando de geopolítica, desses assuntos atuais. Explica pra galera aqui que tá assistindo esse vídeo, para quem ainda não sabe, o que é moeda fiduciária aí, resumidamente. Moeda fiduciária é uma fraude. Moeda fiduciária Estado, imprimo o papel e digo pra você que eu vou te pagar algo, que aquele papel tem um valor. E como você acredita que tem valor, ele tem valor no mercado. Ele não tem um valor real, né? Se o Estado acabar, se acontecer como aconteceu na Venezuela, e o Estado nem precisa acabar, mas ele perde credibilidade, então proporcionalmente à perda de credibilidade, a moeda perde valor, porque a moeda não está lastreada em algo físico. Uma coisa eu tenho isso aqui, uma prata, um ouro, ele vai valer, claro que depende da situação, ele pode valer mais ou valer menos, mas ele vai ter valor em qualquer situação. É algo físico. Uma cadeira sempre vai ter valor. As pessoas vão precisar de cadeiras. Uma cama sempre vai ter valor. Um copo sempre vai ter valor. Pode ser que o valor aumente ou o valor diminua de acordo com a situação, mas são coisas tangíveis e são coisas úteis. As pessoas precisam disso. E o ser humano, ele vive para suprir as suas necessidades. Então a gente tem necessidade de beber uma água, eu preciso de um copo para beber uma água. Então quando você tem o valor físico, o valor real, ele se mantém. A moeda, no passado, ela era a representação de algo real. Então, o dólar, no começo, uma nota de dólar, ele representava uma quantidade de metal. Aliás, isso era normal. O dólar, ele é referente a um peso. Por isso que várias moedas chamam peso. Você tem o peso argentino, o peso... Várias moedas têm esse nome peso. Por quê? Porque aquela nota representava uma quantidade em massa de um metal. Então aquela nota representava um valor real. Só que isso se perdeu. Nos Estados Unidos, aliás, uma briga que se tem no Brasil... Você tem no Brasil? Não teve aqui com o Brasil por causa do Lula e tal, mas tá tendo no mundo. Seguinte, o dólar é a moeda mundial. Vamos chamar assim. Sim. E o Lula queria tirar o dólar como moeda mundial. Até essa taxação vem também por causa disso. Sim. Mas eu sou a última pessoa a querer concordar com o Lula. Mas ele tem certa razão, porque o dólar foi escolhido moeda mundial durante a Segunda Guerra Mundial, porque nós precisávamos de uma moeda mundial, porque senão cada um vai trabalhar com a sua. Aí você tinha toda a questão de câmbio e tal. Como o dólar ele era 100% lastreado em ouro, então escolheu-se o dólar porque você tinha ali uma representação de algo real, que era o dólar. Sim. Só que, beleza, o mundo todo escolheu o dólar, porque é uma moeda lastreada. A partir de 1971, quando Oh, meu Deus, como é que é o nome do presidente? Esqueci o nome do presidente, daqui a pouco eu lembro ele. Não é o Ronald Reagan, é o outro. Bom, daqui a pouco eu lembro o nome dele. Bom, esqueci. A partir de 1971, quando você tira a paridade do dólar com ouro, o dólar não está mais lastreado ao ouro, por que a gente deve continuar com o dólar como uma moeda internacional? Se o que a gente usou como parâmetro para escolher o dólar como moeda mundial não existe mais, o dólar não deveria ser mais moeda mundial. Porque os Estados Unidos eram um dos países que mais tinham ouro, né, em reserva ali. Sim. Além disso, isso ajudou na escolha dos outros países europeus, a escolher os Estados Unidos como o país que iria ter essa moeda forte aí para ser usada nas transações internacionais. Né? Perfeito. A partir do momento que se perdeu isso. Exatamente. Então, uma moeda fiduciária é uma moeda que ela tem valor porque as pessoas acreditam nela. Sim. Porque você acredita no Estado, por exemplo, o dólar é uma moeda fiduciária, assim como o real. Por que o dólar geralmente perde menos valor que o real? Porque os Estados Unidos têm mais credibilidade do que o Brasil. Então, o valor desta moeda está atrelado à confiança que você tem no país. O risco país, né? Pra quem não sabe. É lógico que as chances dos Estados Unidos dar um calote no resto do mundo é muito menor do que a do Brasil. Né? Ou de outros países aí. Por isso que
a moeda, então, deles continua sendo, acho que a mais forte, né? Mesmo tendo o país aí querendo tirar o dólar, hoje ainda é a moeda mais forte para todas mas as culturalmente, né? Já é usada, então ela tem uma inércia muito grande. Sim. Mas, por exemplo, se eu não me engano, a moeda de Taiwan é a percentualmente mais lastreada hoje no mundo. Deveríamos privilegiar esse tipo de moeda. Sim. E como eu falei, hoje não tem porquê. Hoje, como o mundo todo ele tá digitalizado, então não tem porquê mais a gente usar a moeda fiduciária. Então todos nós deveríamos comprar metais. E aí, claro, a gente usaria digitalmente uma representação desse metal. Sim. Só que se a gente faz isso, a gente tira o poder do Estado roubar o cidadão. Exatamente. E o Estado não quer que se tire esse poder dele. Até porque a gente não sabe mesmo nos Estados Unidos, né, se não pode ser colocado ali no poder ou ser eleito algum presidente maluco aí que sai imprimindo mais dólar e aí causa uma inflação mundial, né? Porque aí o dólar, como essa moeda que tem essa representatividade Sim. no mundo inteiro, se o cara sai imprimindo que nem louco, igual fazem aqui no Brasil, né? Então, mas isso que tá errado no dólar. O dólar, como é uma moeda fiduciária e é a moeda internacional, o mundo todo tem. Sim. Então, quando você imprime o dólar, você dilui a inflação no mundo todo. Sim. Quando eu imprimo o real... O impacto não é tão grande. É menor, exatamente. Quando eu imprimo o real, o impacto ele tá mais concentrado aqui no Brasil. Sim. Então, o impacto inflacionário é muito maior. Agora, nos Estados Unidos, não. Então, é uma sacanagem. Porque você rouba, o Estados Unidos ele pode roubar do mundo todo, só que ele rouba um pouquinho de cada um. Sim. Entendeu? Então a percepção que ele consegue, às vezes, inclusive, ele consegue compensar isso com outras ações, como uma ação, por exemplo, de aumento de eficiência, ou outras coisas que vão compensar isso. Mas Sim. é errado, porque se, por exemplo, a indústria aumenta a eficiência, esse ganho de eficiência tem que servir à sociedade, e não só ao Estado, que compensa esse ganho de eficiência imprimindo mais dinheiro, gerando inflação. Por isso que as coisas estão... É curioso, porque o ser humano, em tese, ele deveria estar cada vez mais eficiente, porque o conhecimento está cada vez mais acessível. Sim. Então deveríamos ter a condição de ser cada vez mais produtivos. E os produtos mais baratos. E os produtos mais baratos, porque também os processos, as indústrias estão mais eficientes. Mais tecnológicas, mais, enfim. Só que as pessoas, em tese, são mais produtivas, as indústrias são mais eficientes e tudo tá cada dia mais caro. Exato. Então alguma coisa tá errada. Né? Alguma coisa não fecha. Sim. Alguma coisa errada não está certa. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e compartilhar com os amigos que possam gostar desse assunto. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever e ativar o alerta de notificação para você receber os vídeos assim que eu postar aqui no YouTube. E se você já é inscrito e gosta dos vídeos aqui do canal, você pode se tornar um membro do canal, um membro assinante, e fazer parte do nosso grupo no Telegram, onde eu disponibilizo vários manuais e arquivos em PDF e tem um contato mais direto, tiro dúvida dos membros assinantes aqui do canal. Eu vou ficando por aqui, abraço a todos e estejam preparados.